Vocês já devem saber que a Europa anunciou aumento nos gastos com defesa, mas poucos países realmente vão pagar por isso. Hoje, vamos analisar esse tema. Segundo a The Economist, em 2025, a média dos gastos com defesa dos países da OTAN foi de apenas 2,3% do PIB. Nesse ritmo, é quase impossível que até 2035 aumentem os gastos com defesa para 5% do PIB e mais 1,5% para a infraestrutura de segurança. Foi confirmado que vários países, como Reino Unido e França, não atingiram a meta. Nos dias 7 e 8 de julho, ocorre uma reunião da OTAN, gerando debates acalorados. Na verdade, nem toda a Europa está negligenciando os gastos com defesa. Atualmente, países europeus se dividem em 3 grandes grupos. Os países que mais aumentam gastos com defesa são os estados bálticos e a Polônia, próximos ou vizinhos da Rússia. Esses países já alcançaram ou estão perto da meta de gastos de defesa da OTAN. Recentemente, surgiram notícias de possíveis provocações militares da Rússia contra a Polônia, aumentando ainda mais a tensão. Por terem acompanhado de perto, logo ao lado, uma guerra real desde o início do conflito na Ucrânia, esses países enxergam a ameaça à segurança de modo bem diferente dos da Europa Ocidental. Por isso, a Lituânia não só aumentou os impostos existentes, como também criou um novo imposto chamado Contribuição para a Segurança, a fim de garantir recursos para a defesa. A Finlândia reduziu os orçamentos de saúde e bem-estar para fortalecer as forças armadas. Apesar da resistência popular, priorizar a segurança nacional foi considerado mais importante. Por outro lado, Alemanha, Dinamarca e Suécia estão em uma situação um pouco diferente. Esses países não elevaram tantos gastos com defesa quanto os bálticos, mas, com finanças estáveis, ainda podem emitir mais títulos ou ampliar o orçamento se preciso. Em especial, a Alemanha está promovendo um plano para aumentar seus gastos com defesa para cerca de 3,7% do PIB, até 2030, com base em sua posição como maior economia da Europa. Ainda possui fôlego financeiro, diferentemente de outros países. Avalia-se que eles têm mais opções à disposição. No entanto, os países que enfrentam as maiores preocupações são o Reino Unido e a França. No Reino Unido, o ministro da Defesa, Ben Healey, renunciou por falta de orçamento, e conflitos sobre prioridades de recursos seguem no governo. O Ministério das Finanças diz que aumentar o orçamento de defesa exigiria cortar verbas de escolas e hospitais, o que acha inaceitável. A situação na França também não é muito diferente. Segundo os planos atuais, é provável que o orçamento de defesa, em 2030, fique em torno de 2,5% do PIB, tornando difícil atingir a meta de 5% até 2035. Portugal aceitou a meta, mas quase não agiu para cumpri-la, enquanto a Espanha teve exceção para gastar só até 2,1% em defesa e seguiu critérios diferentes dos outros membros. Como você pode ver, quando colocamos isso em um mapa, o fluxo fica muito mais claro. Quanto mais perto da Rússia um país está ou faz fronteira, mais aumenta seus gastos com defesa. Já os mais distantes têm menos consenso sobre a necessidade de elevar gastos militares. Embora todos façam parte da OTAN, a visão sobre segurança difere. Os europeus precisam reagir a qualquer movimento das forças russas. Isso ocorre porque notícias sobre treinamentos militares, implantação de mísseis e reforço de tropas na fronteira são divulgadas quase sem parar. Com a guerra na Ucrânia em andamento, persiste o temor de que a próxima crise afete suas fronteiras. Por isso, esses países veem o aumento dos gastos com defesa como uma questão de segurança contínua. Os países da Europa Ocidental têm um clima bastante diferente. Por estarem longe da Rússia, é difícil sentir tensão militar direta. Temas como inflação, recessão, bem-estar social, aposentadoria e saúde geralmente recebem mais atenção da classe política que questões de segurança. Da mesma forma, muitos cidadãos também dão prioridade à manutenção do atual nível de bem-estar social, em vez de aumentar significativamente os gastos com defesa. Por isso, mesmo que a OTAN exija que todos os países membros destinem 5% do PIB para a defesa, o peso dessa exigência pode ser sentido de maneira muito diferente em cada país. Alguns países veem esse gasto como essencial para a sobrevivência, enquanto outros o consideram uma meta pouco realista. Mesmo que haja consenso sobre o mesmo objetivo, há diferenças claras na forma como esse objetivo é visto e nas prioridades de cada um.
Essa diferença de percepção provavelmente continuará sendo motivo de debate dentro da OTAN. Aqui, há mais um ponto importante a ser destacado. Aumentar o orçamento de defesa não garante crescimento das forças armadas. A Europa também enfrenta falta de efetivo militar. Apesar do recrutamento voluntário em muitos países, o número de candidatos cai, agravado pela baixa natalidade e envelhecimento, reduzindo jovens aptos ao serviço militar. Além disso, salários, benefícios e condições de trabalho das Forças Armadas são vistos como menos competitivos que os do setor privado. Há menos jovens dispostos do que antes a seguir carreira militar, apesar dos riscos. Em muitos países europeus, há dificuldades frequentes para atingir metas de recrutamento. Para resolver, consideram melhorar condições de serviço ou ampliar o público-alvo. O problema não é só a falta de soldados, mas também a redução de oficiais e suboficiais qualificados. Armas avançadas só podem ser operadas corretamente por profissionais que receberam treinamento por um longo período. Mas continua faltando pessoal suficiente para substituí-los após a saída dos mais experientes. Unidades de defesa antiaérea, caças, submarinos e mísseis exigem alta especialização. Portanto, a falta de pessoal pode afetar diretamente a manutenção da capacidade operacional. Por causa disso, alguns países estão ampliando suas forças de reserva ou reconsiderando o sistema de serviço militar obrigatório. Na verdade, está aumentando o número de países que discutem reviver ou reintroduzir parcialmente o serviço militar obrigatório, que havia sido abolido após a Guerra Fria. Isso ocorre porque, com a rápida mudança na segurança, avalia-se que as atuais forças armadas profissionais pequenas não bastam para manter o efetivo. No entanto, como a ampliação do serviço militar obrigatório também traz um grande peso político, não é fácil chegar a uma conclusão rapidamente. Além disso, dentro da OTAN, continuam surgindo críticas de que aumentar o orçamento de defesa não significa necessariamente fortalecer imediatamente o poder militar. Na verdade, embora o orçamento de defesa dos países membros tenha aumentado significativamente em relação ao passado, a velocidade de produção de armamentos não consegue acompanhar esse ritmo. Depois da Guerra Fria, a maioria dos países europeus achou desnecessário se preparar para uma guerra total e, por isso, reduziu a indústria de defesa e a capacidade de produção de armamentos. Fecharam fábricas militares ou reduziram instalações e passaram a comprar armas só quando necessário. Isso poderia ser eficiente em tempos de paz, mas, em situações como agora, com guerras acontecendo simultaneamente em várias regiões, essa estrutura está se mostrando uma fraqueza. Mesmo que a demanda aumente repentinamente, há falta de instalações de produção, mão de obra qualificada e fornecimento de matérias-primas. Então, os pedidos só se acumulam e as entregas reais continuam sendo adiadas. Esse problema não é exclusivo das empresas de defesa europeias. Os Estados Unidos também não estão em situação muito diferente. Atualmente, os países membros da OTAN encomendaram armas de empresas de defesa dos Estados Unidos no valor de cerca de 300 bilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 459 trilhões de won. No entanto, as empresas de defesa americanas também estão chegando ao limite de sua capacidade de produção, e há previsões de que, mesmo após a assinatura dos contratos, pode levar anos até que as armas sejam realmente entregues. Está se criando uma situação em que, mesmo tendo dinheiro, não é possível adquirir armas imediatamente. Além disso, existem fatores que pioram o gargalo. Com a prolongação da guerra na Ucrânia, o consumo de projéteis, mísseis antiaéreos, veículos blindados e vários tipos de munição aumentou muito mais rápido do que o esperado. Recentemente, com os conflitos militares também continuando no Oriente Médio, os Estados Unidos e os países ocidentais se viram em uma situação em que precisam fornecer mais uma grande quantidade de suprimentos militares. Uma parte significativa das armas e munições produzidas está sendo enviada primeiro para o Oriente Médio, ou usada para reabastecer os estoques, fazendo com que os países europeus continuem ficando para trás no recebimento desses suprimentos. É exatamente por isso que, mesmo que a OTAN aumente os gastos com defesa, o processo para que isso se traduza em poder militar real está demorando. O desafio atual da OTAN vai além do orçamento. É reconstruir um sistema produtivo para fabricar e fornecer armas rapidamente. Os Estados Unidos não estão apenas observando passivamente. Na verdade, o país que está pressionando mais fortemente essa questão dos gastos com defesa é os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem afirmado há muito tempo que os países europeus se beneficiaram do guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos sem arcar com custos suficientes. Enquanto os Estados Unidos gastam enormes quantias com defesa, a Europa tem usado esse dinheiro para expandir seus sistemas de bem-estar social e seguridade social. Essa é a visão do governo Trump. Por isso, os Estados Unidos continuam enfatizando que não podem mais ser responsáveis pela segurança da Europa da maneira tradicional. Por causa disso, os Estados Unidos estabeleceram a política de verificar de forma muito rigorosa se os países membros da OTAN estão realmente cumprindo a meta de gastos com defesa que prometeram.
Anunciar metas não basta. Querem saber se os países destinam orçamento e fortalecem as forças militares. Se vários países não atingirem as metas, deve aumentar nos Estados Unidos a pressão por menos tropas americanas na Europa. Na verdade, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já está revisando de forma geral as tropas e os ativos militares atualmente posicionados na Europa. Isso também está sendo interpretado como uma possibilidade de que, no futuro, o tamanho das tropas e o posicionamento de ativos estratégicos possam ser fixados. Além disso, os Estados Unidos estão exigindo ativamente não só o aumento do orçamento de defesa, mas também a compra de armas americanas. Os Estados Unidos esperam que, à medida que o orçamento de defesa dos países membros da OTAN aumente, esses recursos acabem sendo direcionados para as empresas de defesa americanas. A Europa se encontra em uma situação em que, além da pressão para aumentar o orçamento de defesa, também precisa atender à exigência de comprar armas americanas para manter o apoio de segurança dos Estados Unidos.